E o mapa de jornada, ele amarra tudo isso. É uma representação visual, sim, entre, né, do trajeto que o cliente percorre entre o problema dele e a solução. Só que quando eu olho para isso, enquanto ferramenta de gestão dentro de casa, é uma ferramenta de gestão da minha centralidade no cliente, a tomada de decisão que eu tenho, a forma como a gente escolhe pelo projeto A ao projeto B, a forma como a gente conduz, direciona a nossa estratégia do negócio, é uma forma que vem de fora para dentro, com a visão de centralidade no cliente, por meio da jornada. E aí falou, nossa, Carol, mas como já vi vários formatos de jornada, o que compõe uma jornada? Vamos lá. A primeira coisa, eu preciso saber a jornada de quem? Quem são as pessoas, as personas que a gente fala, envolvidas nessa jornada de compra? Quais são as dores, as necessidades, as expectativas gerais dessas pessoas ao longo da jornada? E qual é o contexto de uso, né? O que gatilho faz com que o cliente inicie essa jornada de compra? Eu preciso ter um momento, um gatilho, uma necessidade para começar. E dependendo da minha ocasião, do meu gatilho, do meu contexto, a jornada pode ser diferente. Beleza, entendi isso. Eu estou desenhando a jornada de compra para esse público que engloba essas pessoas, que tem essas necessidades, essas expectativas nesse contexto de uso. Poxa, agora eu vou para as etapas, para as fases, né? Então, quando eu começo a entendi esse contexto, quais são os momentos, as fases dessa jornada para que o cliente chegue do problema à solução. Em cada etapa, em cada momento, fase da jornada, eu estou vendo quais são as ações do cliente, o que ele precisa fazer para passar para a próxima etapa, que informações ele precisa ter em mãos para tomar a decisão para a próxima etapa. Que emoções ele sente, onde que o cliente está frustrado, onde ele está animado, onde ele está ansioso, impaciente, como que eu consigo melhorar a percepção, o sentimento do cliente em cada etapa. E dentro de casa, quais são as áreas envolvidas? É só vendas, é vendas e CS, é marketing e CS, é produto, vendas e marketing. Quem está envolvido aqui para garantir que o cliente passe, né, por cada momento dessa jornada? E por fim, que é o ouro da jornada, são os insights e as oportunidades. As oportunidades são aqueles momentos em que a gente aponta onde eu estou desapontando o cliente na jornada, onde que é fricção aqui, né, como se fosse um balde furado, né, onde eu estou perdendo o cliente, eu estou desapontando o cliente, ou onde eu estou acelerando, né, tá dando certo, eu estou acertando e preciso acelerar na jornada. E o insight é o que eu faço com essa oportunidade, né, como que eu transformo essa oportunidade em melhoria para a jornada do cliente, e que áreas estão envolvidas para trabalhar juntas para fazer isso acontecer. Então, olha quanta informação rica, alinhada e concentrada, integrada no mesmo lugar para tomada de decisão. E é por isso que, para mim, eu destaco que o benefício 1 de usar uma jornada do cliente como uma ferramenta de gestão é o alinhamento. É um alinhamento entre áreas. Não é assim a visão do marketing sobre a jornada, a visão de venda sobre a jornada, a visão de CS e por aí vai, de produto e etc. Não, é uma visão única da empresa, porque o cliente está lá, né? Não é a visão de cada área, não, é a visão do cliente. E a gente precisa trabalhar com essa visão alinhada, integrada. Então, acima de tudo, a jornada é uma ferramenta de comunicação integrada entre as áreas sobre a visão do cliente. Mas tendo essa visão integrada, eu começo a quebrar os famosos silos organizacionais. Porque a gente tende a achar que o cliente passa pela jornada de forma linear, né? Então, ele começa lá com marketing, aí depois ele vai por vendas, aí talvez ele passe ali por uma etapa de jurídico para resolver contrato, aí depois ele vai para CS e por aí vai. Mas não funciona assim na prática. Na prática, pensem em vocês quanto clientes. A forma como a gente interage com o cliente, ela não é linear. Ela vai, vem, volta, envolve várias áreas ao mesmo tempo. E se eu não tenho essa visão de fora para dentro, eu vou achar de forma errônea e míope que o cliente passa de forma linear entre as áreas e de forma isolada. Mas não, eu tenho muitos pontos de integração e a jornada nos ajuda a ver como diferentes áreas podem trabalhar juntas para melhorar a experiência e a entrega de valor para os clientes. Falar, beleza, Carol, entendi
alinhei, trabalhei com os times, mas como eu quebro esses silos? Quando eu tenho essa visão sobre o cliente, sobre o que é importante para o cliente, como a gente ajuda o cliente a percorrer na jornada, eu consigo juntar, por exemplo, marketing, vendas, CS, produto, áreas que estão ali na linha de frente e entender onde a gente precisa trabalhar junto e onde a gente não precisa trabalhar junto. Então, eu gosto muito de usar essa matriz de integração, e foi uma matriz que a gente criou aqui na UIMI, justamente para fazer essa distinção. Aquilo que é tarefa, iniciativa específica e operacional da área, não tem necessidade de comentar. A gente pode compartilhar se for um benefício para todo mundo. Se for uma atividade específica da minha área, mas é estratégica, tem um impacto grande na jornada, eu posso até executar em vendas, mas é importante eu alinhar que isso está acontecendo com outras áreas. Se, por outro lado, eu tenho uma atividade operacional e transversal, uma melhoria de processo entre marketing e vendas, por exemplo, vamos revisar o SLA de marketing e vendas. Poxa, isso é importante eu ter pessoas das duas áreas e não fazer vendas e querer enfiar na goela de marketing ou vice-versa. Agora, aquilo que é transversal, ou seja, envolve várias áreas e é estratégico, aqui a gente precisa ter um alinhamento, inclusive de áreas. Falou, opa, vamos atacar esse problema junto. Como que a gente vai fazer isso? Isso pode ser um objetivo estratégico, mas eu tenho aqui uma integração maior entre as áreas. Aí, beleza, né? Entendi, integrei as áreas, fiz o alinhamento da informação, mas como eu meço essa evolução do cliente ao longo da jornada? E aqui a gente começa a evoluir de uma visão que é mais financeira, né? Ah, o quanto que eu faturei, o quanto que eu lucrei, o quanto que custou, né? Aquela visão bem de P&L, né? Demonstrativo financeiro, que é uma visão clássica de métrica, para métricas que impactam diretamente na jornada. Essas métricas vão nos dizer onde estão os pontos de desapontamento ou os pontos de sucesso, tanto no macro. Então, quando eu analiso métricas macro, que estão um impacto na experiência completa do cliente, na proposta de valor completa do cliente, aqui eu estou vendo impacto macro. Então, eu estou falando de lifetime value, então, quanto que está aumentando, né, o valor que o cliente gera para a empresa, o meu NPS, que sim, mede o potencial de recomendação, mas existe uma correlação entre o potencial de recomendação e o quanto que a experiência, né, que o cliente percebeu da empresa ao longo da jornada. Então, analisar o qualitativo do NPS e analisar o NPS nos seus devidos cohorts, né, então, entre segmento A e B, detrator e promotor, de tal área e por aí vai, né. E muitas empresas têm o costume de usar também métricas norte, que, na verdade, são uma combinação de métricas que medem o alcance, então, quantos clientes eu consegui atingir nessa jornada, com o quanto que o cliente está engajado, ou seja, quanto tempo ele está ali interagindo com o meu produto, e com que frequência, é semanal, é mensal, é diária, né? E quando eu misturo essas três, eu gero uma métrica norte, que, de fato, está medindo aqui o engajamento completo do cliente ao longo da jornada. Só que aí eu também tenho métricas micro, ou seja, eu posso usar um CSAT para medir a satisfação do cliente em um momento específico da jornada, ou eu posso olhar a conversão de uma etapa para outra, porque eu estou vendo o quanto bem sucedida foi essa transição. E tantas outras métricas que a gente quiser criar e que estão ligadas ao sucesso do cliente ao longo de cada momento da jornada. Então, eu tenho alinhamento, eu tenho integração entre as áreas, eu tenho como medir. E como eu priorizo, se eu tenho como medir, eu também tenho como priorizar iniciativas, porque quando a gente mergulha na jornada do cliente, é natural que a gente encontre as oportunidades de melhoria. E quantas empresas não têm aquele backlog de oportunidades de melhoria no processo, na jornada, na experiência, só que não sabem como priorizar. E eu uso essas métricas que eu mostrei, né, de impacto para o cliente como forma de priorização. Eu começo a vendo que iniciativas vão impactar positivamente no LTV, na lealdade do meu cliente, na satisfação, por exemplo, e eu caso essas métricas com métricas que são importantes para a operação. Então, qual é o impacto financeiro de uma melhoria como essa? Quanto que eu confio, né, em uma melhoria como essa? O quão fácil é executar uma melhoria como essa? E aí, beleza, cheguei nesse pipeline de iniciativas, formas de eu melhorar a experiência, a estratégia de chegar mais
mais próximo ao meu cliente, de melhorar a entrega de valor para o meu cliente. Como que eu gerencio esse monte de iniciativas? E aqui a gente começa a ter uma mudança de mentalidade, porque o nosso ímpeto é sair planejando e implementar a solução perfeita do dia para a noite e completa. Mas a verdade é que o cliente está mudando cada vez mais rápido. Então, gastar muita energia no planejamento ao invés da execução faz com que a gente aumente o risco da minha operação. Então, nada melhor do que eu trazer a cultura de experimentação aqui para essa prática, para que a cada teste, a cada experimento que eu faço com o cliente, eu consiga ver se eu estou na direção certa ou se eu preciso mudar. E aí eu vou adaptando a minha rota na direção do que importa para o cliente.